O salão estava silencioso, mas não por timidez ou hesitação. As velas lançavam luz dourada sobre as tapeçarias, refletindo nas paredes de pedra polida e destacando cada curva do corpo de Isolde. Ela estava ali, como sempre, mas desta vez não havia espaço para dúvidas. O rei não recuava, não titubeava, não esperava permissão. Ele vinha, seguro, dominante, e tudo ao redor desaparecia quando ele entrava na sala. Alaric aproximou-se com passos firmes, o olhar verde intenso fixo nela como se decifrasse cada pensamento, cada suspiro escondido. Ele estendeu a mão, não pedindo, apenas tomando, e o simples gesto a fez estremecer. Isolde sentiu o calor dele atravessar o corpo, não um toque hesitante, mas uma força controlada, segura, magnética. Não precisa fugir, Isolde, disse ele, a voz baixa e firme, carregada de autoridade e desejo. Você está exatamente onde deve estar. Sem esperar resposta, aproximou-se mais, envolvendo-a com o braço, segurando-a junto a si. O cheiro dele, a força do corpo dele, a segurança que exalava, tudo a envolvia e a fazia esquecer o mundo lá fora. Cada gesto dele era calculado, mas natural. Ele era rei, e ao mesmo tempo dono do próprio desejo. Isolde sentiu o coração disparar, mas não de medo, de excitação, de entrega. Ele a guiou até uma poltrona alta junto à lareira acesa, e mesmo sentados, a intimidade era palpável. Ele inclinou-se, roçando os lábios nos dela, explorando com firmeza e intensidade, dominando o espaço, marcando que ela era dele. Não havia timidez, apenas a força de quem sabe o que quer e vai atrás. Eu quero você assim, sem desculpas, sem hesitação, disse ele, e a firmeza da voz fez cada nervo dela vibrar. Os dedos dele deslizavam pelos cabelos, pela nuca, pelo braço, cada toque carregado de força e desejo. Ela se entregava, não por medo ou insegurança, mas porque ele a conduzia, a possuía com a presença, com o olhar, com a energia de quem sabe exatamente o efeito que causa. O fogo da lareira refletia na pele dela, na dele, iluminando cada gesto, cada toque, cada respiração. Eles não precisavam de palavras. Cada toque, cada beijo, cada aproximação era suficiente para dizer tudo. Ele era rei, ele era domínio, ele era desejo personificado. E ela, rendida, sentia que não precisava lutar, apenas seguir. E assim, entre velas, lareira e sombras dançantes, o primeiro encontro prolongado não era só paixão. Era poder, entrega e um magnetismo impossível de resistir. Alaric não precisava pedir nada. Ele tomava, comandava, dominava, e Isolde se deixava levar, porque ninguém jamais a fez sentir tão viva, tão desejada e tão completamente marcada por um único olhar. O palácio estava envolto em silêncio, mas não o silêncio frio das noites solitárias. Havia tensão, havia eletricidade no ar. Isolde caminhava pelo corredor da biblioteca, os dedos passando pelas lombadas dos livros, tentando organizar a mente. Mas a sensação de que ele a observava estava em cada sombra, em cada reflexo da vela. E então ele surgiu. Alaric, firme, imponente, dominando o corredor como se fosse o próprio ar que ela respirava. Seus olhos verdes estavam mais intensos do que nunca, como se tivessem capturado a alma dela. Não vai fugir de mim hoje, disse ele, a voz baixa, firme, com aquele comando que não deixava espaço para hesitação. Antes que pudesse responder, ele a segurou pelos braços, puxando-a para perto. O impacto foi quase físico. A presença dele era tão poderosa que parecia esmagar tudo ao redor. Ela sentiu o corpo dele pressionando dela, o calor irradiando como se fosse chama viva. E então aconteceu, o beijo. Mas não um beijo delicado. Era a explosão. Era desejo contido durante dias, semanas, meses, que se soltava agora como fogo selvagem. Ele a tomou, não esperando consentimento, mas com força, intensidade, dominando-a com a presença e a paixão. Cada toque dele, cada suspiro, cada deslizar de mãos era um choque que percorria a espinha dela. Isolde correspondeu, não porque tivesse escolha, mas porque queria. O corpo dela reagia a cada gesto dele, cada movimento era uma dança de poder e entrega, de fogo e rendição. O mundo lá fora desapareceu, não havia palácio, não havia regras, não havia futuro. Havia apenas eles, o calor, a intensidade, a urgência. O choque do toque, do beijo, do controle absoluto dele sobre o momento fez com que algo dentro dela explodisse. Ela nunca se sentirá tão viva, tão consumida, tão absolutamente tomada por alguém.
Alaric a segurava com firmeza, mas havia suavidade na força, um equilíbrio que a deixava sem defesa, mas completamente segura. Quando finalmente se afastaram, ambos respiravam pesadamente, os corpos próximos, os olhos ainda fixos um no outro. Nenhuma palavra era necessária. O mundo inteiro havia se reduzido àquele instante explosivo, e nada jamais seria como antes. A faísca virou incêndio. A atração não era mais sussurro, era grito silencioso que consumia tudo. A noite estava carregada de tensão, e o palácio, normalmente seguro e imponente, parecia diferente. Sombras mais longas, corredores mais estreitos, segredos escondidos em cada canto. Isolde caminhava rápido, os dedos trêmulos ainda do último encontro com o rei. Mas não havia medo, havia expectativa, eletricidade, como se cada passo aproximasse do inevitável. E então, no átrio aberto, ela encontrou Alaric. Ele estava parado, imponente como sempre, mas desta vez os olhos verdes brilhavam com algo mais intenso: urgência. Eles sabem que estamos aqui, disse ele, a voz firme, cortante, mas carregada de intensidade. Antes que pudesse perguntar quem eram eles, o som de armaduras se aproximando ecoou pelos corredores. Guardas traidores do reino, que não reconheciam sua autoridade, cercavam o átrio, as tochas lançando sombras dançantes sobre os corredores de pedra. Alaric não hesitou. Num movimento rápido, segurou Isolde pela mão e a puxou para trás de uma coluna, protegendo-a com o corpo. Cada toque dele agora era mais intenso, não por desejo, mas por necessidade. Ainda assim, impossível ignorar a eletricidade que percorria ambos. Fique comigo, disse ele, e havia ordem na voz, força absoluta, como se nenhum perigo pudesse quebrá-lo. Ela sentiu, sentindo cada músculo dele contra o próprio corpo, cada suspiro, cada olhar que queimava. Em um instante, ele avançou sobre os guardas, movimentos precisos, poderosos, quase como dança, golpes rápidos, deslocamentos ágeis, força pura. O som do aço contra o aço, o grito contido dos atacantes, tudo se misturava à batida acelerada do coração de Isolde. Ela assistia, hipnotizada, a cada gesto, a cada passo do rei que dominava o caos com a mesma intensidade com que a dominava no beijo, no toque, no olhar. E então, quando um dos guardas ameaçou alcançá-la, Alaric se jogou, corpo a corpo, protegendo-a, o toque dele não mais sensual, mas visceral, vital. Ela sentiu a segurança absoluta dele, a presença alfa que comandava não apenas o espaço, mas o próprio tempo ao redor. Quando o último ataque terminou, o silêncio caiu de novo sobre o átrio. Ele a segurou perto, mãos firmes na cintura dela, respiração pesada, olhos verdes queimando de intensidade. Ela podia sentir o calor dele, não apenas da pele, mas do poder, do domínio, da proteção absoluta. Você está bem? Perguntou ele, e a voz não era mais só desejo. Era comando, cuidado e promessa de que ninguém jamais poderia feri-la enquanto estivesse ao lado dele. Isolde assentiu, mas não precisou dizer nada. A adrenalina ainda corria pelas veias, os corações ainda batiam como tambores, e ela sabia que aquele momento, explosivo, intenso, mudou tudo. Não havia apenas romance, havia paixão, perigo e um laço impossível de quebrar. E naquele instante, envoltos pelo fogo das tochas e pelo caos que desapareceu tão rápido quanto veio, eles perceberam que juntos eram imparáveis, que o desejo não era apenas físico, mas uma força que dominava o mundo ao redor. O sol nascia sobre Eldoria, espalhando luz dourada pelos telhados do palácio e pelas flores do jardim real. Pela primeira vez, o dia parecia realmente deles, sem protocolos, sem sussurros de traição, sem sombras escondendo encontros proibidos. Isolde caminhava pelo jardim, os dedos roçando as pétalas das rosas que ele plantara especialmente para ela. O aroma doce das flores misturava-se ao perfume do orvalho, e ela sorria sem perceber, sentindo-se leve, livre e viva. Cada passo lembrava-lhe que não precisava mais se esconder. Alaric surgiu entre as colunas de mármore, elegante, confiante, mas com um brilho de ternura nos olhos que poucas pessoas já haviam visto. Quando ela o viu, correu para ele, e ele a segurou com força, rindo baixo, sentindo a alegria pura que transbordava naquele instante. Então, finalmente podemos ser apenas nós, disse ele, a voz firme, mas suave, acariciando o rosto dela. Ela sentiu, sentindo cada traço do corpo dele contra o próprio, sem pressa, sem urgência, apenas presença. Eles caminharam lado a lado pelos jardins do palácio, mãos entrelaçadas, rindo,
conversando sobre pequenas coisas que antes jamais poderiam partilhar. Os livros favoritos de Isolde, a coleção de mapas do rei, os planos de viagens, das estações e das festas futuras. Cada palavra, cada olhar, cada gesto carregava amor e cumplicidade. Alaric parou junto à fonte central, deixando que ela se aproximasse dele, e pela primeira vez, sem medo, sem jogo, sem protocolo, selaram seu compromisso com um beijo tranquilo, longo e doce, diferente dos beijos explosivos do passado, mas carregado de promessa, felicidade e certeza. Somos livres, disse ele, sorrindo, enquanto o vento espalhava os cabelos dela pelo rosto. E finalmente podemos viver isso sem esconder nada. Isolde riu, encostando a cabeça no peito dele, sentindo o coração dele bater forte e estável, um ritmo que agora se tornava a trilha sonora da vida deles. O palácio parecia menos imponente e mais acolhedor, como se estivesse celebrando a união do rei e da plebeia que conquistou seu coração. O dia se estendeu em risos, abraços, toques delicados e olhares profundos. Pela primeira vez, o mundo deles era só deles, sem medo, sem pressa, sem sombras, apenas amor intenso, paixão, respeito e felicidade genuína. E naquele amanhecer dourado, Alaric e Isolde descobriram que o verdadeiro poder não estava na coroa ou no reino, estava na certeza de estarem juntos, completos, apaixonados e finalmente livres para serem apenas eles. O palácio despertava lentamente, mas para Alaric e Isolde, cada manhã era uma celebração silenciosa. Não havia pressa, não havia protocolos sufocantes, apenas o cheiro do café fresco, o calor do sol entrando pelas janelas altas e o toque confortável da mão dele na dela enquanto caminhavam pelo corredor da ala privada. Isolde ria enquanto Alaric a observava de braços cruzados, tentando adivinhar qual seria a próxima travessura dela. Ela pegava um livro antigo da estante e, em vez de estudá-lo, atirava pequenas folhas de papel nele como se fossem pétalas de flores. Ele fingia indignação, mas o sorriso em seus olhos dizia tudo: fascínio, diversão e amor. Após o café, caminhavam pelos jardins privados. Alaric mostrava cada detalhe que ele amava, o jeito que as rosas cresciam, a fonte central, o reflexo da luz sobre o mármore. Ela, curiosa, examinava cada canto, sentindo-se parte de algo que antes parecia inalcançável. Mas agora era real, tangível, seu. Nos momentos mais tranquilos, se sentavam juntos no terraço, as mãos entrelaçadas, os corpos próximos. Isolde apoiava a cabeça no ombro dele, sentindo o calor, a segurança e a força que ele sempre exalava. Ele, por sua vez, descansava o queixo no topo da cabeça dela, observando os movimentos do jardim, mas mais atento aos detalhes dela. O cabelo caindo sobre o rosto, o jeito que os olhos dela brilham quando está concentrada, o leve sorriso nos lábios. E, claro, havia momentos de pura intimidade. Um toque na cintura, um beijo roubado, um sussurro carregado de desejo quando ninguém podia ouvir. Nada precisava ser apressado. Cada gesto era explorado, saboreado, celebrado. O amor deles não precisava de drama para existir. Era intenso justamente por ser natural, diário, verdadeiro. À noite, antes de se recolherem, Alaric segurava Isolde contra o peito, sentindo a respiração dela se sincronizar com a própria. O palácio inteiro parecia dormir, mas eles permaneciam acordados no silêncio confortável, aproveitando cada instante de pertencimento e prazer compartilhado. Eles riam juntos, discutiam pequenas besteiras, planejavam o futuro e se perdiam nos detalhes do presente. A felicidade deles não era apenas paixão ou romance, era intimidade, cumplicidade e o prazer de saber que haviam conquistado o impossível, o direito de amar sem regras, sem limites e com total entrega. E assim, dia após dia, a vida deles se transformava em uma rotina encantadora, feita de pequenos luxos, gestos de carinho e momentos de paixão. O mundo lá fora poderia girar, mas dentro daquele palácio, Alaric e Isolde haviam encontrado seu próprio universo, e era perfeito.